O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram quem é o maior meia do mundo, ele respondeu com a ênfase das certezas eternas, eu. Insistiram, qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu. Isso foi escrito por Nelson Rodrigues em um trecho de sua crônica chamada Realeza de Pelé da Manchete Esportiva. Ele, ao lado do seu irmão Mário Filho, conseguiu construir um folclore para o futebol brasileiro nada literal. E sem eles, o nosso futebol não seria o que é hoje. Bom, jornalismo esportivo sempre foi vista como uma área do jornalismo em si com certo desdém, sendo desvalorizada diante áreas como as políticas e econômicas. O comentarista esportivo é visto como um palpiteiro. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo amor de Deus! Realmente não é fácil exercer essa profissão, principalmente no Brasil, onde o futebol é tratado como religião. Os brasileiros começaram a se apaixonar definitivamente pelo futebol no início do século XX. A seleção brasileira tinha ganhado 2 campeonatos sul-americanos, a atual Copa América, e o futebol começava a se tornar algo presente na vida dos brasileiros. Existia uma carência de veículos de comunicação que tratassem exclusivamente sobre esporte, e Mário Filho aproveitou essa brecha. Mário Filho era um apaixonado por futebol, principalmente pelo Flamengo, mas isso não significava que ele não conseguia tratar de outros assuntos de forma imparcial, pelo menos da maneira mais imparcial possível. Ele fundou o Mundo Esportivo no início dos anos 30, o primeiro jornal voltado exclusivamente para esportes. E nesse mesmo período, o futebol brasileiro começava a se profissionalizar. Essa profissionalização foi problemática nos anos 30, criando conflitos no futebol carioca e paulista. O Mundo Esportivo tinha chegado ao fim. Após uma passagem de Mário pelo jornal O Globo, ele comprou o Jornal dos Esportes. Junto com os amigos, é claro, porque ele não era tão rico assim. Nele, Mário tratava o caos político do futebol também. Como Nelson Rodrigues, o irmão de Mário e que contribuía no jornal, dizia, o pior cego é o que só vê a bola. Seguindo essa lógica, não era possível ignorar os problemas extracampos. Eles podiam ser entediantes, mas tinham que ser relatados. Até por isso, o jornal de Mário priorizou a cobertura do bola e campo, mas não deixou arestas nesse meio. Nessa época, Mário Filho deu mais uma bela contribuição para o futebol brasileiro e para as expressões daqui. Ele chamou o confronto entre Flamengo e Fluminense de Fla-Flu. Um nome curto, fácil, um chiclete que grudava na mente das pessoas. E esse nome ficou tão famoso que ele é citado até para situações que não envolvem o futebol, mas envolvem uma grande rivalidade. Uma bela curiosidade é que enquanto Mário Filho era um flamenguista fanático, o seu irmão, Nelson Rodrigues, era um tricolor fervoroso. A irmandade, nesse caso, ficava em segundo plano por conta da rivalidade. Nelson escrevia muito sobre o Fluminense, tendo muitas frases icônicas e engraçadas sobre o clube. Se o Fluminense jogasse no céu, eu morreria para vê-lo jogar. Isso que é amor pelo clube, hein? Ele era muito obcecado pelo Fluminense e ficou nas nuvens quando o clube contratou o Rivelino e formou a máquina tricolor. Mas no fim esse time trouxe muitos problemas financeiros apesar do futebol bem jogado. O clássico Fla-Flu é marcado por confrontos históricos no Maracanã. E Mário também foi decisivo na construção do maior estádio do mundo até então. Existe um debate para ver se o estádio seria construído em Jacarepaguá ou no Maracanã. Então Mário apoiou o vereador Ari Barbosa na construção no Maracanã, que era acessível para a classe baixa, parte da população que realmente popularizou o futebol brasileiro e tornou ele uma febre nacional. Mário Filho até criou uma coluna no Jornal dos Esportes para apoiar essa causa. E no fim ele venceu essa batalha. O Maracanã foi construído no Maracanã. O maior estádio do mundo foi construído para ser acessível ao maior número de pessoas, assim como Mário desejava. Depois de sua morte em 1966, aos 58 anos, o estádio foi rebatizado com seu nome, se tornando assim oficialmente o estádio jornalista Mário Filho, muito coerente essa decisão. O Jornal dos Esportes também foi um grande apoiador na retomada do torneio Rio-São Paulo, que só tinha tido uma edição em 1933.
E mais uma vez, Mário teve uma grande vitória. O torneio voltou a acontecer e se tornou um dos torneios mais importantes do futebol brasileiro. As crônicas dos irmãos Rodrigues eram únicas, fugindo muito do padrão do jornalismo convencional. Metáforas eram extremamente exploradas e o romantismo também. Nelson era míope e isso impedia sua completa visualização dos jogos no Maracanã. Então ele explorava sua imaginação para dar um encanto à partida. Ele simplesmente transformava a desvantagem num diferencial tremendo. Numa oportunidade de visualizar o jogo de uma maneira completamente diferente, simplesmente genial. O drama de Nelson e de Mário transformava meros mortais, no caso os jogadores, em entidades quase místicas. Isso também era uma forma de retratar a idolatria e o fanatismo da população em cima desses caras. Que em certa medida pode ser algo meio doentio, idolatrar uma pessoa que você nem conhece só porque ela joga bola bem. Mas os irmãos sabiam dosar o seu drama, não era uma fantasia puramente, e eles faziam isso de uma maneira leve. E eis que, pela primeira vez, um seu Manuel é o meu personagem da semana. Com esse nome cordial e alegre de anedota, ele tomou conta da cidade, do Brasil e mais do que isso, da Europa. Creiam, amigos, o jogo Brasil vs Rússia acabou nos 3 minutos iniciais. Insisto, nos primeiros 3 minutos da batalha, já o seu Manuel, já o Garrincha, tinha derrotado a colossal Rússia. Com a Sibéria e tudo mais. E notem, bastava ao Brasil um empate, mas o meu personagem não acredita em empate e se disparou pelo campo adversário, como um tiro. Foi driblando um, driblando outro, e consta inclusive que na sua penetração fantástica driblou até as barbas de Rasputin. Essa foi a introdução de Nelson Rodrigues em sua crônica para falar do desempenho do Garrincha contra a Rússia na Copa de 58. Quantas vezes nos deparamos com esse tipo de linguagem nos veículos de comunicação atuais? Pois é, muito pouco. E esse tipo de texto pode parecer um tanto quanto enfadonho. Mas talvez seja porque não estamos acostumados com esse lado mais mitológico do futebol atualmente. Atualmente tudo é voltado para um lado mais sério, para um jornalismo mais engessado, que se prende aos fatos e não se preocupa necessariamente em contar uma história. É claro que esse tipo de jornalismo mais sério deve existir, mas também deve existir esse jornalismo mais descontraído dos irmãos Rodrigues que fazem a gente se apaixonar pelo jogo. Um jornalismo que não se prende apenas a dados e estatísticas. Hoje em dia a qualidade de um jogador não é medida pela sua importância dentro de campo, e sim pela sua capacidade de produzir gols e assistências. Uma boa comparação pode ser feita entre o Ronaldo Fenômeno e o Lewandowski. O polonês tem 728 gols na data que eu tô gravando esse vídeo. E o R9 tem 414, mas isso de maneira alguma torna o Lewandowski melhor do que o Ronaldo. Essa forma de analisar o futebol não é nem um pouco saudável e com certeza os irmãos Rodrigues não gostariam dessa forma de ver o futebol. Você deve se lembrar da crônica que eu citei no começo na introdução desse vídeo, falando sobre o Pelé. A verdade é que o Pelé não conseguiria ser tão grande como ele foi e como ele ainda é sem os irmãos Rodrigues. Foram eles, juntamente com outros grandes jornalistas da mesma geração, é claro, que através das suas escritas bem peculiares conseguiram consolidar a imagem do Pelé como um ícone e um herói nacional. Foram eles quem chamaram o próprio Pelé de rei. Eles que ajudaram a transformar os números e o talento de Pelé em algo definitivamente mágico. Foram eles quem deram vida ao rei. Foram eles quem deram vida ao futebol brasileiro em si. Nelson Rodrigues muito provavelmente foi um profissional mais versátil do que seu irmão, adentrando outras áreas do jornalismo sem ser o jornalismo esportivo. E ele morreu em 1980 por conta de uma insuficiência vascular cerebral. Já Mário focou quase que exclusivamente nos esportes, conseguindo assim se tornar o maior jornalista esportivo da história do Brasil. Os dois são figuras históricas, definitivamente lendas brasileiras que ajudaram a popularizar e massificar o futebol brasileiro. Gostou do conteúdo? Então deixa o like para ajudar na recomendação do vídeo, também se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e no mais é isso. Então tchau e até logo!